E aí, pessoal, o conteúdo de hoje é a aplicação da pena. A aplicação da pena é um ato discricionário, em que o juiz tem discricionariedade para atribuir a pena, mas é juridicamente vinculado, por isso deve obedecer os critérios estabelecidos pela lei. Por isso, existe a necessidade de que o juiz faça a fundamentação de suas decisões judiciais. No ordenamento jurídico brasileiro é utilizado o critério ou sistema trifásico, em que a primeira fase é a da fixação da pena base, prevista no artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase está as atenuantes e agravantes, previstas nos artigos 61 a 67 do Código Penal. Na terceira fase está as causas de aumento e diminuição de pena, prevista tanto nas duas partes do Código Penal quanto na legislação especial ou extravagante. Esses critérios eles estão atribuídos no Código Penal e a gente consegue visualizar essa divisão em três partes no artigo 68. Vejamos o artigo. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 desse Código. Aqui a gente consegue ver a primeira fase. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Aqui a gente consegue ver a segunda fase. E por último, as causas de diminuição e de aumento. Aqui a gente consegue visualizar a terceira fase. A primeira fase, como visto anteriormente no artigo 68, é realizada de acordo com as circunstâncias previstas no artigo 59. Vejamos o artigo. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além dos critérios descritos no caput do artigo, os incisos dispõem que, inciso 1º, as penas aplicáveis dentre as cominadas, se é pena privativa de liberdade, de multa ou se ambos. No inciso 2, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. No exemplo, no crime de homicídio, fala sobre a pena de reclusão de 6 a 20 anos. A pena base deve ser fixada dentre esses limites. O regime especial de cumprimento da pena privativa de liberdade, se fechado, semiaberto ou aberto. A substituição de pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. No artigo 4º fala sobre a substituição de pena. Nesse caso, o artigo 44 fala sobre a substituição da pena. Vejamos o artigo. Ele fala que substituem as penas privativas de liberdade. Inciso 1. Pena privativa de liberdade não superior a 4 anos se o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Se doloso, não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e não pode ter a pena superior a 4 anos. E para culposo, qualquer pena que seja aplicada. Inciso 2. O réu não for reincidente em crime doloso. O réu, no momento da prática do crime, não pode ter pena transitada em julgada por outro crime doloso. Inciso 3. A culpabilidade, antecedentes, conduta social, a personalidade do condenado, bem como motivos e as circunstâncias que indicarem a substituição seja diferente, ou seja, suficiente. Nesse caso, deve ser analisado todos esses requisitos e se as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente para substituir a pena privativa de liberdade. Agora, as circunstâncias previstas lá no caput do artigo 59. Culpabilidade. A culpabilidade ela está prevista no artigo 59 e ela é diferente. Essa culpabilidade ela deve ser compreendida como um grau de culpabilidade, um grau de culpabilidade social, um grau de reprovabilidade da conduta.
Antecedente, segundo requisito, é o passado criminal do agente, se ele é positivo ou é negativo, se ele é bom ou se ele é ruim. Mas o que pode ser considerado maus antecedentes? São considerados maus antecedentes as condenações anteriores transitadas em julgado em que não caracterizam a reincidência do réu. Para que seja considerada reincidência, a ação deve ser posterior ao trânsito em julgado da condenação de um crime anterior. Para que seja considerada maus antecedentes, o crime deve acontecer antes do trânsito em julgado da sentença do primeiro crime. Um exemplo: um agente cometeu um crime de furto em 2017. Em 2018, saiu a sentença condenatória. Em 2019, ele cometeu um novo crime de roubo. Em 2020, saiu o trânsito em julgado da sentença do primeiro crime, o crime de furto. E em 2021, a sentença do crime de roubo. Nesse caso, o crime de roubo, o momento da ação aconteceu em momento anterior a ele possuir um trânsito em julgado para um crime. Então, ele não é considerado reincidente. Quando ele não é considerado reincidente, é possível considerar os maus antecedentes. No caso da sentença do crime de roubo, será considerado os maus antecedentes. Daremos continuidade falando sobre as circunstâncias judiciais. Quanto ao sistema da perpetuidade versus o sistema da temporariedade. Algumas condenações, devido terem ocorrido há muito tempo, não podem ser caracterizadas como reincidência. Porém, elas podem ser consideradas como maus antecedentes? Bem, de acordo com a doutrina que defende o sistema da temporariedade, não é possível que tais condenações configurem maus antecedentes. Isso porque entende que devem ser consideradas as condenações ocorridas no máximo nos 5 anos antecedentes. Já a doutrina que defende o sistema da perpetuidade entende que as condenações superiores a 5 anos, mesmo que configurem a reincidência, podem continuar sendo consideradas como maus antecedentes para fins de aplicação da pena. É importante destacar que, em prova, deve-se considerar o sistema da perpetuidade, visto que é a teoria adotada tanto pelo Supremo Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Já em relação à conduta social, diz respeito ao estilo de vida do réu, ou seja, seu comportamento perante a sociedade, sua família, vizinhos e no ambiente de trabalho. Assim, o juiz considerará essa conduta social do réu no momento de aplicar a pena. Bem, agora falando sobre a personalidade do agente, ela refere-se ao perfil subjetivo do réu, ou seja, seu caráter. É avaliado se o réu tem predisposição à prática de crimes, assim como sua formação moral e seu temperamento. Quanto aos atos infracionais, eles podem ser valorados negativamente na personalidade do agente? Sim e não, uma vez que há posicionamento do STJ em ambos os sentidos. Vale destacar também que os atos infracionais podem ser levados em consideração pelo juiz na decretação da prisão preventiva, sobre o fundamento da manutenção da ordem pública. Agora, trataremos sobre os motivos do crime. Bem, não podem configurar uma elementar do crime, isso porque as elementares são analisadas na tipificação. Também não podem configurar uma motivação, já que foi analisada para qualificar ou que será utilizada para agravar a pena. Por exemplo, em um homicídio qualificado por motivo torpe, é possível utilizar essa motivação torpe na fixação da pena base? Não, porque a avaliação do motivo torpe já foi utilizada para qualificar o crime de homicídio, isto é, não é permitido utilizar 2 vezes a mesma circunstância na análise da aplicação da pena. Logo, se algo é utilizado para qualificar a pena, não é possível utilizá-la para fixar a pena base. Quanto às circunstâncias do crime. As circunstâncias do crime são dados secundários do delito. Elas não podem configurar uma elementar do crime. Também não pode configurar uma motivação que já foi analisada para qualificar ou que será utilizada para agravar a pena. Por exemplo, motivação torpe no crime de homicídio. Já as consequências do crime diz respeito aos efeitos gerados pelo crime em prejuízo da vítima, familiares ou coletividade. Por exemplo, uma pessoa que sofre um sequestro e, em razão disso, fica totalmente traumatizada.
Já em relação ao comportamento da vítima, só pode ser utilizado a favor do réu. Acontece quando a vítima, em razão de seu comportamento, contribui para a prática da infração penal. Como, por exemplo, uma pessoa acaba de sacar dinheiro no banco e sai pelas ruas contando as notas de forma que as pessoas ao seu redor percebam o que essa pessoa está fazendo. Em um certo momento, passa um ladrão por essa pessoa e vê a oportunidade de subtrair o dinheiro, praticando assim o roubo. Nessa situação, vale destacar que o comportamento da vítima acabou contribuindo para a prática criminosa. Agora, iremos tratar sobre a segunda fase, atenuantes e agravantes. As atenuantes e agravantes são chamadas de genéricas, porque encontram previsão na parte geral do Código Penal, assim irão ser aplicadas a todos os crimes. Também vale destacar que existem atenuantes e agravantes específicas previstas na legislação extravagante. Ambas não alteram a tipificação das condutas, somente a pena. A lei não determina o quantitativo de diminuição ou aumento de cada atenuante ou agravante. Porém, a doutrina entende que o valor de cada atenuante ou agravante deve ser de 1/6 da pena base. É importante destacar também que a análise e a aplicação das atenuantes e agravantes não pode fazer com que a pena seja superior ou inferior à que foi prevista abstratamente em lei. Como, por exemplo, no crime de concussão, que possui pena de reclusão de 2 a 12 anos, se o juiz decide por aplicar uma pena de 10 anos, mas reconhece seus agravantes, mesmo que a pena agravada ultrapasse os 12 anos, o juiz só poderá aplicar o máximo de pena desse tipo penal, que é de 12 anos de reclusão. A mesma situação ocorre no caso das atenuantes, pois não é permitido diminuir a pena além do mínimo previsto em lei. Além disso, trataremos também sobre as circunstâncias agravantes, previstas no artigo 61 do Código Penal. Bem, o artigo 61 do Código Penal determina que são substâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1. A reincidência. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime. Logo, é importante que a gente perceber que as 4 primeiras alíneas desse inciso 2 também são consideradas qualificadoras do crime de homicídio. Logo, se uma dessas circunstâncias for utilizada como qualificadora do crime de homicídio, o juiz não poderá utilizá-las novamente como uma circunstância agravante para o réu. Porém, se um homicídio for praticado mediante 2 qualificadoras, nesse caso, o juiz pode aplicar uma dessas circunstâncias como qualificadora e a outra como agravante na segunda fase da dosimetria da pena. Já essa agravante da alínea F não pode ser aplicada ao crime do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que trata de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Tal situação ocorre porque a violência familiar já é levada em consideração como um elementar do crime. Assim, a sua reutilização como agravante configuraria bis in idem, o que não é permitido em direito penal. Já a agravante da linha G não pode ser aplicada no crime de corrupção passiva, porque pressupõe a violação de dever inerente à cargo. Nesse caso, a aplicação da agravante configuraria bis in idem. E por fim, é importante também destacarmos que o rol de agravantes é considerado taxativo, ou seja, diante do caso concreto, o juiz não pode criar novas agravantes em razão da aplicação do princípio da legalidade. Porém, o rol de atenuantes é meramente exemplificativo, porque, para beneficiar o réu, o juiz pode analisar o caso concreto e trazer atenuantes que não estão expressamente previstas em lei. Em regra, as agravantes vão incidir apenas sobre crimes dos dolosos, apesar de se admitir sua incidência em crimes préter-dolosos e crimes culposos. Por exemplo, a agravante de reincidência é aplicada a crimes culposos. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Limão e vamos dar prosseguimento à aplicação da pena tratando da reincidência.
façamos a leitura do artigo 63 do Código Penal. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que num país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Ou seja, tem-se a necessidade da existência de um crime e que este crime contenha uma condenação definitiva com trânsito em julgado. Bem, partindo de uma análise criminalista, quando esse indivíduo ele reincide do mundo do crime, se entende ou se considera que ocorreu uma falha do Estado com relação à aplicação da pena nesse processo de ressocialização, de reintegração, de reeducação do indivíduo, com o intuito de que ele volte para a sociedade e não pratique outros crimes. Por outro lado, uma segunda corrente, ela vai dizer que a pessoa, o indivíduo, não poderia ser reincidente porque já pagou a pena. No entanto, o Supremo Tribunal Federal não acolheu essa segunda corrente e julgou procedente o artigo 63, assim como elencou alguns requisitos cronológicos para que o indivíduo ele seja considerado reincidente. Ou seja, primeiro requisito, crime anterior no Brasil ou no exterior. Segundo requisito, condenação definitiva com trânsito em julgado. E terceiro requisito, prática de um novo crime. Ou seja, precisa se estabelecer essa relação cronológica do ponto 1 ao ponto 3. Vejamos alguns exemplos. Bem, Dona Vitalina cometeu um crime em 1º de junho de 2016. Em 1º de agosto de 2016, tem-se uma condenação definitiva com trânsito julgado em relação a esse crime cometido por Dona Vitalina em junho. Só que, posteriormente, em 1º de dezembro de 2016, Dona Vitalina ela comete um novo crime. Observe que atendeu à cronologia estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Dona Vitalina cometeu um crime, este crime teve condenação definitiva com trânsito em julgado e após isso ela cometeu um novo crime. Ou seja, Dona Vitalina ela é reincidente. Observando outra hipótese, seu Gregório, ele cometeu um crime em 3 de junho de 2022 e outro crime em 17 de setembro de 2022. Observem que quando seu Gregório cometeu o segundo crime, não existia nenhum tipo de condenação definitiva com trânsito em julgado em relação ao primeiro crime cometido por seu Gregório. Ou seja, quando tiver a sentença do segundo crime praticado por seu Gregório, que foi em 17 de setembro de 2022, não pode alegar reincidência porque o primeiro crime cometido por ele em 1º de junho de 2022 ainda não tinha condenação definitiva com trânsito em julgado. Observemos algumas perguntas que são pertinentes e interessantes ao tema da reincidência. Primeira pergunta: a sentença condenatória transitada julgada no exterior precisa ser homologada para produzir efeitos de reincidência no Brasil? A resposta é não. Para fins de reincidência, basta o conhecimento de que houve uma condenação por crime anterior praticado no exterior. E cabe ressaltar aqui que as condenações sobre a pena exclusiva de multa, ela pode gerar reincidência sim. Segunda pergunta: como se prova a reincidência? Bem, de acordo com a súmula 636 do Superior Tribunal de Justiça, a folha de antecedentes criminais é suficiente para comprovar a reincidência. Por fim, cabe ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro ele adota a reincidência presumida, isto é, quando o agente comete um novo crime após trânsito em julgado da sentença, ainda que não tenha cumprido a sentença. Seguidamente, observemos o artigo 64 do Código Penal, seus incisos 1 e 2. Artigo 64. Para efeitos de reincidência, inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração anterior
tiver decorrido o período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou de livramento condicional, se não ocorrer revogação. Vejamos um exemplo. Gustavo praticou um crime no dia 1º de junho de 2020 e foi condenado por este crime definitivamente em 1º de outubro de 2020. A pena desse crime praticado por Gustavo foi definida em 3 anos. Logo, no dia 30 de setembro de 2023, houve o cumprimento integral dessa pena. No entanto, Gustavo voltou a praticar, no dia 2 de outubro de 2025, um novo crime. Então, apesar do fato de que entre a condenação definitiva e a prática do crime B passaram-se mais de 5 anos, Gustavo poderá ser considerado reincidente, pessoal, porque o período depurador de 5 anos ele só é contado a partir do momento do cumprimento integral da pena, ou seja, a partir do dia 30 de nove de 2023, quando houve o seu cumprimento integral. Bem, inciso 2 do artigo 64. Para efeitos de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e políticos. O agravante no caso de concurso de pessoas. De acordo com o Código Penal, artigo 62, a pena será ainda agravada em relação ao agente que: inciso 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade de demais agentes. Nesse aqui é aquele famoso caso do cabeça do crime, o que está por dentro do crime por completo, que ele organiza, promove. Então se dá aqui no inciso 1. No inciso 2, coage ou induz outro à execução material. Acerca do inciso 2, quando o crime ele é cometido por um agente não culpável, mas que foi coagido, não há que se falar em concurso de pessoa, pois está diante da chamada autoria imediata. Inciso 3, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condições ou qualidade de pessoal. No caso do inciso 3, se o agente está se valendo de uma pessoa não culpável para a prática de um delito, novamente, uma situação de autoria imediata e não de concurso de pessoas. Nesse caso, o agente que se valeu de não culpável terá sua pena agravada. No inciso 4, executa o crime ou nele participa mediante paga ou uma promessa de recompensa. Exemplo, o homicídio mercenário. Já possui situação de pagamento ou promessa de recompensa, incluindo na própria qualificadora. Logo, não é possível aplicar esse agravante no inciso 4. De acordo com o Código Penal, artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Se o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Menor de 21 anos, temos aquela ideia, apesar da maioridade penal ser atingida aos 18 anos, o atenuante do inciso 1, no artigo 65 do Código Penal, permanece válida, pois leva em consideração a falta de maturidade do sujeito antes dos 21 anos. Que para eles, se ele tivesse uma idade de 21 anos, eles teriam uma maturidade suficiente para não cometer esses tipos de crimes. E no inciso 2, o desconhecimento da lei. Inciso 3. Ter o agente: a. Cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B. Procurado por sua espontânea vontade e eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. De acordo com B do dispositivo, é diferente do arrependimento eficaz. Nesse sentido, o agente evita a comoção do crime. Já nessa atenuante, o crime já é consumado. Contudo, a gente tenta minorizar as consequências do crime. Um exemplo, uma pessoa, aconteceu um acidente de carro, em que matou a mãe do menor, e nesse caso ele tenta
pagar uma pensão para minorizar o crime que é cometido. C. Cometido crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. E. Cometido crime sobre a influência de multidão em tumulto, não se o provocou. E de acordo com o artigo 66, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não previsto na expressão da lei. Nesse caso, eles serão analisados pelo juiz diante de um caso concreto, em que são chamadas atenuantes inominadas. Com isso, temos a confissão espontânea perante a autoridade. Essa confissão é que deve ser espontânea, deve partir da vontade do próprio autor do crime e não pode ser colhida, por exemplo, mediante tortura. Tem alguns tipos de confissão, que é a confissão integral, que é total, que o agente confessa integralmente a conduta do crime, nos mínimos detalhes. Tem a parcial, que o agente confessa a prática do crime, mas deixa de fora eventuais qualificadoras ou casos de aumento de pena. E a confissão qualificadora, que o agente admite a prática do fato, mas dá alguma razão que irá excluir o crime. Exemplo disso é que o agente que matou alguém, mas alega que agiu em legítima defesa. E tem a confissão retratada, que o agente confessa o crime perante a autoridade policial, contudo, durante a ação penal, se retrata da confissão que havia realizado. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora continuar nosso estudo sobre a aplicação da pena, mas antes de passarmos diretamente para a terceira fase, vamos dar uma leitura aqui no artigo 67 do Código Penal, que vai tratar do concurso das circunstâncias agravantes e atenuantes. No caso, o artigo 67 ele vai dizer que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, logo, uma circunstância atenuante ela vai poder ser compensada por uma agravante, desde que nenhuma dessas duas seja uma condição preponderante. A própria parte final desse artigo ele já deixa isso claro e vai determinar que os motivos determinantes do crime eles podem ser agravantes ou atenuantes, a personalidade do agente pode ser agravante ou atenuante e a reincidência ela será necessariamente uma situação agravante. Então, só deixando isso claro, passamos agora para a terceira fase da aplicação da pena, onde vai tratar das causas de aumento e diminuição da pena, que vão incidir sobre uma pena que já foi estipulada após a incidência das agravantes e das atenuantes. Após essa incidência, vai poder trazer uma pena que pode ser abaixo do mínimo legal ou também ultrapassar o máximo legal. Vale lembrar que isso não acontece nem na primeira e nem na segunda fase da aplicação da pena. E as causas de aumento e diminuição da pena que nós temos são as genéricas e as específicas. As genéricas elas vão ser tratadas e previstas na parte geral do Código Penal, por exemplo, a pena de tentativa, lá do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e as específicas elas vão ser previstas na parte especial do Código Penal ou também em uma legislação penal especial, por exemplo, o roubo circunstanciado, o artigo 157, é o famoso, né? No segundo parágrafo lá do Código Penal. Fica mais claro aqui no artigo 68 que ele vai dissertar para a gente sobre a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. Isso aqui são as fases da aplicação da pena. Já no seu parágrafo único, ele deixa claro que no concurso de causas de aumento ou de diminuição que são previstas na parte especial, o juiz ele poderá se limitar a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo assim, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Vale lembrar aqui também, é importante ressaltar, que esse artigo 68 ele se refere à parte especial do Código Penal, que para a doutrina esse dispositivo ele também vai se aplicar à legislação especial. Então, assim, as causas de aumento ou diminuição da parte especial, da parte geral, do Código Penal,
serão obrigatoriamente aplicadas. Então nós temos aqui, se existirem duas causas de aumento da parte geral do Código Penal, ambas devem ser aplicadas. E se existirem duas causas de aumento, por exemplo, uma da parte geral do Código Penal e outra da parte especial, ambas também serão aplicadas, deverão ser aplicadas. Mas se forem duas causas de aumento da parte especial, o juiz ele poderá aplicar tanto as duas como somente uma que aumente mais a pena, uma que vai aumentar mais ainda a pena. Então o juiz terá essa opção. Eu quis trazer aqui, por exemplo, um exemplinho aqui para vocês de como a incidência, elas podem ser aplicadas, tendo aqui a incidência isolada e a incidência cumulativa. Que no exemplo que eu trouxe é num crime de roubo, logo depois da primeira e da segunda fase da dosimetria da pena, o sujeito ele foi condenado a uma pena de 6 anos. Mas, no entanto, existiu o concurso de pessoas, que tem um aumento de metade da pena, e também o emprego de arma branca, que tem um aumento de 1/3 da pena. Nesse caso, considerando a incidência isolada, a pena ela vai ser calculada dessa forma que eu coloquei aí. Primeiro nós tiramos a metade dos 6 anos, os 3 anos, e 1/3 de 6 anos, que é 2. Somando tudo isso vai dar os 11 anos. Mas parte da doutrina vai discordar da incidência isolada e vai defender que a incidência tem que ser cumulativa. E caso seja cumulativa, vai se dar dessa forma que eu coloquei do lado. Vai ser 6 anos mais metade, mais 1/3. Então, ou seja, metade de 6, 3, 9 anos mais 1/3 de 9 anos. Então aí já vai ser 12 anos de pena. Isso na incidência cumulativa. Na incidência isolada, ficou com 11 anos. Nessa última majorante, ela já incidiu sobre a pena base, que foi acrescida da primeira majorante, o que restou em uma pena ainda maior para o réu, 1 ano a mais, né? Mas não tem uma corrente majoritária. Os juízes eles irão adotar a forma de cálculo que eles entenderem que é mais correta, tanto a isolada quanto a cumulativa. Voltando acerca da diminuição da pena, nós temos lá, se tivermos duas causas de diminuição da parte geral do Código Penal, ambas devem ser aplicadas. Se tivermos duas causas de diminuição, uma da parte geral e outra da parte especial, ambas devem ser aplicadas. E se tivermos duas causas de diminuição da pena da parte especial, o juiz pode aplicar ambas ou também somente a que mais diminua a pena, assim como as agravantes. Então, com isso, nós finalizamos aqui o nosso conteúdo sobre a aplicação da pena, nessa terceira fase bem explicadinha, bonitinha. E peço que vocês se inscrevam no canal, segue aí, dá um joinha no vídeo para mais conteúdos assim. A gente vai querer trazer mais videoaulas. Tenha um bom final de semana, uma boa semana, tenha um bom ano.